E aí galera, estou fazendo aqui mais um vídeo para vocês sobre a amostragem, a parte 3. Desculpem a demora, mas vamos lá. Nós vimos nos outros vídeos um pouco de amostragem, o início da parte de amostragem aleatória simples, intervalo de confiança, vimos estimativas. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre outros tipos de amostra. Agora, primeiramente, nós vamos falar sobre a amostra aleatória estratificada. Ela é muito utilizada aí nas pesquisas e etc. E ela é definida como uma população que é dividida em grupos, e que a gente chama de estratos, não com X, tá? Com S, e que apresentam comportamentos diversos, mutuamente exclusivos, nos quais dentro de cada um são sorteadas amostras aleatórias simples. Então, se a gente tivesse uma população e a gente tivesse uma divisão de sexo masculino e feminino que pudesse, assim, pensando antes, influenciar no meu resultado. Então, eu poderia sortear, dividir a minha população em dois, entre sexo masculino e feminino. Isso é um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro tipo de coisa. E o objetivo é produzir estimativas mais precisas para a população. Por quê? Porque quanto mais os elementos forem parecidos entre si, por exemplo, as mulheres são parecidas entre si e os homens são parecidos entre si, e diferente entre os estratos, os homens são diferentes das mulheres, dependendo do que a gente estiver estudando, maior será a precisão dos estimadores. A gente quer inferir para a população. Então, quanto mais isso for significativo, a gente pode utilizar. Existem dois tipos de amostragem estratificada. A de mesmo tamanho, na verdade existem três. Tem a de mesmo tamanho, quando o tamanho da amostra para cada extrato for o mesmo. E tem a proporcional, quando a gente usa a proporção para determinar o tamanho das amostras. E dentro dessa proporção, nós podemos tirar uma outra proporção, que na verdade é o quê? Vamos supor que eu esteja falando aqui do sexo feminino. Então, nós vamos pegar uma amostra do sexo feminino, tamanho da amostra do sexo feminino, dividido pela quantidade de mulheres que tem na minha população. Certo? Essa seria uma das frações que a gente vai utilizar. E ela é determinada como a probabilidade de um elemento pertencer à minha amostra. Então, se eu pegar uma mulher, a probabilidade de ela pertencer à minha amostra é a quantidade de mulheres que eu tenho na minha amostra dividido pelo total de mulheres que eu tenho na minha população. Por que NH, né? A gente falou lá NH. Nós temos a população e temos os estratos que a gente vai tirar. No caso do exemplo, eu tinha dois, que era sexo masculino e feminino, mas eu posso ter H estratos. Então, eu teria minhas amostras, tamanho de amostra N1, tamanho N2 até NH. E a estimativa para a população, ela seria dada por essas fórmulas aqui. Elas são fórmulas a partir dos cálculos do tamanho de média e o tamanho da variância, tá? Então, a gente utiliza esse WH, que o WH é o quê? É o número de elementos do extrato H dividido pela população total. Por exemplo, o número do extrato de mulheres da população dividido pelo tamanho da população total. Então, essa seria a minha fração que eu falei anteriormente. E esse WH a gente vai utilizar na hora de calcular o X barra total, que é a média total, que ele leva em consideração essa fração dos estratos, e a minha variância, que também leva em consideração o WH, que é a minha proporção aqui de estratos. Vamos dar um exemplo, então. Então, a gente considera uma população hipotética de 20 famílias divididas por área de moradia. E a gente deseja saber qual a diferença de se tirar uma amostra aleatória simples e uma estratificada por área. Qual que é a diferença? Por que será que eu preciso dividir por área de moradia? E se eu tirar uma amostra geral total, né? Então, nós teremos os dados, por exemplo, número de pessoas por família.
Nós temos a família, o número da família, 1, 2, 3 até 20. E temos a área 1 e a área 2. E o número de pessoas por família. Sabendo que esses são nossos dados, se eu não tivesse o extrato, que é, por exemplo, a área 1 e a área 2, a gente teria o quê? Teria n igual a 20. A minha média seria como se calcula a média normal, que no caso aqui deu 4,85 pessoas por família, ou aproximadamente 5 pessoas. A variância, calculando o que a gente já viu em outros vídeos, daria 3,2921. Se eu tivesse os extratos, eu teria dois, seria a área 1 e a área 2. O primeiro extrato seria a área 1, que seria 8 dividido por 20, a minha fração. E a área 2 seria 12, porque eu tenho 12 unidades, 12 famílias dividido por 20, que é o total. Esses seriam os meus dados. E para calcular a minha média e a minha variância, é só jogar na fórmula. Então eu teria o Hzinho, né, o primeiro extrato, seria o WH do primeiro, que é 0,4, que é 8 sobre 20, vezes a média desse extrato. Então eu tirei a média aqui do número das 8 famílias do extrato 1. Isso daria 1,25. A mesma coisa com o segundo extrato. Eu faria o 12 sobre 20, que é 0,60, vezes a média das 12 famílias aqui. Para a variância também, a mesma coisa, é só jogar na fórmula. Então, eu tenho meu WH aqui do primeiro extrato, vezes a variância dele. Do segundo extrato é a mesma coisa. A variância total seria a soma desses dois. Então, eu teria 4,85, seria a minha média. E a minha variância seria 0,7203. Esse 0,7203 é muito menor que o 3,2921 daqui de cima. Ou seja, a minha variabilidade calculada por extratos, tirando a minha amostragem por extrato, é muito menor do que se eu tirar ela por completo. Ou seja, os extratos fazem realmente diferença na hora de eu calcular os meus dados. E espera-se então grande diferença entre as médias dos extratos da população e pequena variabilidade da característica dentro de cada extrato. E nós vamos aprender como faz a média, o erro amostral, o intervalo de confiança e o efeito da estratificação dentro da amostra estratificada. Porque muda tudo, né? Não é a mesma forma de se calcular. A estimativa da média e da variância já foram apresentadas. Mas para a gente poder detalhar, que é aquela que eu falei no começo, vezes o WH, né? Mas para a gente poder detalhar e calcular, por exemplo, os intervalos de confiança, a gente precisa calcular os estimadores não viciados para a média populacional e variância da média amostral. Que o que nós mostramos é a média total e a variância total. Mas para fazer os intervalos de confiança, a gente precisa da distribuição amostral da média. Então, é a distribuição amostral da média para a amostra estratificada. Por extrato, nós teríamos essa fórmula, que é a média populacional, que nós vimos, onde o WH é o número de elementos por extrato, dividido pela população total, que nós já vimos, e a média é a média normal, daquele extrato que a gente está falando. A variância é essa daqui que a gente já viu, por extrato. Pode ser escrita dessa forma também, onde a fração FH é a quantidade de elementos da amostra dividido pelo total daquele extrato. Os critérios de aplicação da amostragem estratificada são: primeiro, nós temos os extratos com tamanhos iguais, ou seja, os NHs são iguais. Eu vou tirar a população de sexo masculino, é 5, a de feminino também é 5. Então, neste caso, o tamanho global da amostra é dividido pelo número H de extratos. Então, eu vou pegar o tamanho da amostra total e dividir pelo número de extratos que eu tenho. Por exemplo, a minha amostra total é de 100 e eu tenho sexo masculino e feminino,
Então, eu vou fazer 100 dividido por 2, porque eu tenho 2 extratos e o tamanho da amostra total é 100. Então, se eu tivesse minha população, eu fosse tirar masculino e feminino, o N1 seria igual ao N2. E a estimação dos parâmetros dependerá do critério adotado sob os princípios da amostra aleatória simples, porque dentro de cada um dos estratos eu vou tirar uma amostra aleatória simples. Então, dentro dos masculinos eu tiro uma amostra aleatória simples e do feminino uma amostra aleatória simples, que é aquela que todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. E vai ter o sorteio das amostras e a obtenção das estimativas a partir disso. Então, se nós fôssemos tirar uma amostra estratificada de tamanho 10 dos dados anteriores, como seriam os estimadores? Teremos as 20 famílias e a gente queria tirar uma amostra de tamanho 10 estratificada. Se a gente estivesse falando de mesmo tamanho, como o total da minha amostra é 10, eu vou fazer 10 dividido por 2, dá 5. O que mais? Procedimento para calcular a média amostral. Eu quero calcular o tamanho da minha média amostral. Eu fui lá, peguei o meu extrato 1 das famílias lá, área 1. Eu tenho que os dois têm tamanhos iguais, porque eu estou falando de amostra estratificada para tamanhos iguais. E eu tenho que, eu fui lá e coletei aleatoriamente, dentro de cada um, 5 elementos, que é o tamanho da minha amostra. Calculei a média de cada extrato. Calculei o WH de cada extrato, que eu já tinha mostrado, que é 8 sobre 20, e 0, que deu 0,4, e 12 sobre 20, 0,6. E aí eu posso calcular a minha média para cada extrato. E se eu somar, eu vou ter o 4,4, que é a minha média total. E para calcular a variância da média, porque nós estamos falando da média da distribuição da média amostral para chegar lá no intervalo de confiança, o tamanho de cada extrato seria 5. O valor da fração, que a gente já viu, que é o tamanho de cada amostra dividido pelo tamanho da população daquele extrato. E a variância de cada extrato. Depois a gente calcula a variância da média, que é 1 menos f, aquele cálculo que a gente já mostrou, aquela equação. E por fim a gente consegue calcular aqui a variância da média, que somando os dois daria 0,0376. E para comparativo, só tirando uma média amostral aí, total dos 10 elementos, a gente teria 4,2 pessoas por família. E 4,4 se a gente calculasse aqui pela estratificação. E a partir disso a gente consegue calcular o intervalo de confiança, que nós já vimos como se faz. Que é a média do extrato, mais ou menos 1,6 desvios padrões da média da estratificação. Então, nós teríamos que a média da estratificação é 4,4, mais ou menos 1,96, que nós estamos falando de 95% de confiança, a raiz da variância, que dá o desvio padrão. Fazendo os cálculos, eu teria um intervalo de confiança de 4,02 até 4,78. Falando um segundo item, uma segunda forma de tirar a estratificação é a partilha proporcional. É uma fração de amostragem em cada extrato que é igual à fração global de amostragem, ou seja, o meu NH sobre N, que é o total da minha amostra dividido pelo total daquele extrato, ele vai ser, a gente só passa para lá o NH. Nós teríamos que o tamanho da minha amostra de cada extrato depende da proporção do tamanho da amostra pelo total vezes o tamanho de cada extrato. Então, é assim que calcula a partilha proporcional. Onde o N é o total da soma de todas as amostras, que é o total tamanho da amostra. E o total tamanho da amostra a gente sempre calcula antes, a gente sempre faz um cálculo de amostra total, e depois a gente estratifica, certo? O NH é o tamanho da população do extrato.
quando o N é grande, a gente sempre está falando da população. E o Hzinho refere-se a cada estrato. E o N é o total da população. Então, o que muda? É só jogar na fórmula, certo? O cálculo usual da variância da amostra é que vai mudar. Por exemplo, nós queremos tirar uma amostra de tamanho 10. Então, nós teríamos que a primeira proporção seria o NH, que é o 8, vezes, que é, 8 é o tamanho da população, vezes 10, que é o tamanho total da amostra que eu queria tirar, continuando o exemplo que a gente está fazendo, dividido por 20, que é o total da minha população. Então, o tamanho da minha amostra, do meu extrato 1 seria 4. E o N2 seria o que? A mesma coisa. Eu tenho 12, que é o total da minha quantidade de NH, que é o total da minha população, do meu extrato 2, vezes 10 sobre 20, que é o total da minha amostra, que eu quero tirar, dividido pelo total da população. Então, N1 igual a 4, N2 igual a 6. A partir disso, eu consigo calcular a minha variância. O NH do primeiro extrato é 4 e do segundo é 6. E aqui foi um exemplo, né, de amostras tiradas, nesses dois elementos aí, e os cálculos para vocês. Os cálculos são os mesmos. A variância, então, seria calculada dessa fórmula, de acordo com essa fórmula aqui. Então, seria 1 menos 10 sobre 20, dividido por 10 e assim por diante. Nós teríamos uma variância de 0,0743, que seria a minha variância da média. E a partir disso, a gente pode chegar no intervalo de confiança, onde eu vou ter a minha média, que é 4,7, calculada tudo a partir da partilha proporcional. 1,96, que é 95% de confiança, vezes a raiz da minha variância. Partilha ótima, que é um terceiro tipo de amostra estratificada. Nós teríamos os tamanhos NH, que é o tamanho de cada amostra de cada extrato. Ele vai ser proporcional ao tamanho da população daquele extrato e também aos desvios padrão daquele extrato, da característica X que a gente vai estudando. Aí é só a gente aplicar a fórmula que considera o desvio padrão. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Então, nós teríamos aqui o extrato 1 e o 2, continuando no exemplo. Nós teríamos o NH, que é o tamanho da minha população, do extrato da minha população, o tamanho do desvio padrão de cada extrato, e nós teríamos aqui o NH vezes SH, que é para calcular a partir de cima do numerador, e por fim o tamanho da amostra seria esse. E aproximadamente, valor arredondado, seríamos 2 e 8, totalizando os 10 que a gente queria calcular, que é o tamanho total da amostra. E eu acho que tá meio ruim, mas acho que dá pra ver, né? Então eu poderia calcular a minha média e o meu, por exemplo, né? Eu calculei que a minha amostra seria 2 e 8. Então eu fui lá na minha amostra total. Por extrato, eu tirei 2 da área 1 e tirei 8 da área 2. E aqui estão os meus dados. Eu posso calcular a média de cada extrato, a variância de cada extrato e a variância da média para poder calcular o intervalo de confiança. Um outro tipo de cálculo dentro da amostra estratificada é o efeito da estratificação. A gente espera que com as estratificações a precisão das estimativas aumente. Isso se eu tiver uma possibilidade de estratificar os meus dados. Então, o erro padrão da estratificação vai ser menor que o erro padrão da amostra aleatória simples, considerando o mesmo tamanho de amostra, da variável escolhida para a estratificação. Então, aumenta a diferença entre as médias dos extratos e reduz a variabilidade na característica dentro de cada extrato, como a gente viu lá no começo. Então, nós poderíamos calcular o efeito para ver
qual realmente seria melhor. Nós faríamos a variabilidade da amostra do extrato dividido pela variabilidade da amostra no cálculo da amostra aleatória simples. Então, quanto menor, melhor. Então, nós calculamos quando a gente fazia a partilha de tamanhos iguais, a proporcional e a ótima, os 3 tipos de estratificação. E aí a gente calculou também o DEF, né, que é essa diferença, é o efeito da estratificação. E nós vimos que a partilha ótima tem menor variabilidade do que da média amostral, do que a proporcional, e menor do que a de tamanhos iguais, e menor ainda do que a amostra aleatória simples. Isso se eu tiver uma população que possibilita a estratificação. Um jeito de você verificar qual é o melhor tipo de amostragem. Para proporção, pessoal, eu não vou falar aqui, mas o cálculo vocês podem procurar no livro da Silva. Eu vou deixar aí nos comentários para vocês a bibliografia. Mas a ideia é a mesma, o que muda são as fórmulas. E a amostra sistemática faz parte da amostra estratificada, mas pode ser utilizada separadamente também. Ela considera N elementos da população reunidos em grupos por meio de um intervalo. Esse intervalo de amplitude pode ser o tamanho da minha população dividido pelo tamanho da minha amostra. Por exemplo, a gente estava falando das famílias, antes tínhamos que o tamanho da população era 20 e o tamanho da minha amostra era 10. Então, 20 sobre 10 dá 2. Então, a cada 2 famílias ordenadas, aí eu tenho de família de 1 a 20, a cada 2 famílias eu vou coletar as informações. Essa é a minha amostra sistemática. É uma forma de coleta. Certo? Vamos falar também agora um pouquinho sobre a amostragem por conglomerados. É um outro tipo de amostragem. Acho que vocês já podem ter ouvido falar sobre isso. Então, quando os elementos da população são divididos em grupos e algum desses grupos são sorteados para fazer parte da amostra, a gente chama de amostragem por conglomerados. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Então, se a gente deseja tirar uma amostra de 500 alunos das universidades federais do país, ao invés de eu selecionar todos os alunos que eu poderia selecionar algumas universidades só para tirar. Considerar todos os alunos dentro dessas universidades que eu selecionei para compor a amostra. Ela facilita na hora da gente analisar, na hora de a gente coletar os dados, quer dizer. Então, nós temos vários tipos de composição. Composição com estágio seria selecionar escolas com o mesmo número de alunos, e aí a gente teria o tamanho da minha amostra A vezes B, onde B seria 100 e A seria 5. Que mais? Em 3 estágios, nós teríamos que sortear 50 universidades, e eu pegaria dentro de cada universidade 2 classes e 5 alunos dentro de cada classe, para dar os 500 alunos da minha amostra total. Nessa amostra com 3 estágios seria melhor que a primeira em termos de facilidade para eu coletar. Por quê? Porque eu precisaria de uma listagem de todas as universidades, depois eu precisaria de uma listagem das classes, depois de ter sorteado 50 universidades, eu precisaria só da listagem das classes e não dos alunos. E aí eu sorteando essas classes, eu precisaria dos alunos das classes que eu sorteei. Eu não ia precisar de nome de todos os alunos de todas as 500 universidades federais. Então eu estou reduzindo aí aonde eu vou coletar, onde eu vou pegar a minha população para sortear. Isso dispensa a listagem de todos os elementos da população. Eu tenho uma melhora de custo de locomoção e acesso onde o acesso é reduzido, por exemplo. Por exemplo, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, eles não vão em todos os domicílios do Brasil todo. Então, é feita uma amostra por conglomerados para facilitar na hora da coleta. Então, vamos supor que a gente deseja tomar uma amostra de tamanho 40 de uma população de 400 pacientes distribuídos em 10 consultórios de uma unidade básica de saúde. Então, nós temos de início
que o tamanho da minha amostra é 40, foi definido, depois eu vou explicar como. Então, 1/10 é a minha fração. Eu teria que escolher 4 consultórios. Por quê? Porque eu posso pegar 10 elementos dentro de cada consultório. Seria mais ou menos isso. Então, eu sortearia 4 consultórios dentre os 10 consultórios que eu tenho e pegaria 10 elementos dentro de cada um. Então, eu posso fazer tem vários tipos de sorteio. Por exemplo, um estágio único. Então, eu tenho uma amostra aleatória de 4 consultórios, como a gente falou, onde todos os pacientes dos consultórios faz parte da amostra. Sorteei consultório 1, todo mundo lá faz parte da amostra. Só que aí nós temos um problema, nós temos 10 consultórios que podem ser distribuídos de 4 a 4, porque eu tenho que escolher 4 consultórios. Então eu tenho várias combinações, eu posso pegar o consultório 1 com 3, com 5, com 7 e assim por diante, eu tenho várias combinações. Se a gente pegasse os 4 consultórios com o menor número de pacientes, já daria mais de 40, que eu vou pegar todo mundo dentro de cada consultório. Então, se eu pegasse o consultório 1, 4, 5 e 7, que são os que têm menos pessoas, menos pacientes, já daria 100 pacientes, vai ultrapassar os 40 que eu queria tirar, vai me levar tempo e dinheiro para coletar essas informações. Ou eu poderia pegar, na hora do sorteio, eu acabei sorteando o consultório 2, 3, 6 e 8. E se eu pegar todos os pacientes dentro desses consultórios, vai dar 235 pacientes. É muito além do que eu queria coletar. Então, esse procedimento ele altera o tamanho da amostra e a fração de amostragem. Ele pode ser que não seja viável coletar, né? Depende do tipo de amostra que você está utilizando. O sorteio em 2 estágios. No primeiro estágio, nós teríamos o sorteio de uma amostra aleatória simples de 4 consultórios. E uma segunda parte, nós teremos sorteio de pacientes dentro de cada consultório. Então, nós teremos uma fração de 40 por 400, que é onde todos os pacientes têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. E nós teremos uma fração que é de 4/10, que é a probabilidade do J-ésimo consultório ser sorteado, porque eu tenho 10 consultórios e quero sortear 4. E uma segunda fração é a probabilidade da iésima consulta consulta ou paciente ser sorteado dentro do consultório J. Então a gente sabe que a fração total ela é uma multiplicação da fração 1 pela fração 2. Então, nós podemos dizer que a fração 2 é uma divisão da fração total dividida pela 1. E assim eu posso encontrar a fração 2, que seria os 40 dividido por 400, que é a fração total, dividido pela fração 1, que é a probabilidade do primeiro estágio, a probabilidade do J-ésimo consultório ser sorteado, dando o resultado da fração 2, do segundo estágio, que é a probabilidade de cada paciente ser sorteado, que é 1/4. Então, se a gente calculou aquelas duas amostras, vou dar um exemplo das duas amostras, como que ficaria. Nós sorteássemos 4 consultórios primeiramente, a gente sorteou lá 1, o 4, o 5 e o 7. Nós teremos esses números de consultas, 30, 20, 30 e 20. Né, que daria 3, 6, 7, 8, 9, 10, 100 consultas, 100 pacientes. O número de consultas na amostra seria a quantidade da fração 2 vezes BJ, que é o número de consultas. Então, o número de consultas na amostra seria 8 dentro do consultório 1, que é o consultório que a gente sorteou aqui. Então, eu tiraria 8 consultas, 8 pacientes do consultório 1. Eu tiraria 5 dentro do consultório 4, 8 dentro do 5 e 5 consultas ou pacientes do consultório 7. Esses cálculos foram feitos o quê? Considerando a fração, a probabilidade dele ser sorteado
dentro do número de consultas existentes. Aí eu consigo calcular quanto que eu tiro dentro de cada um dos meus consultórios. O total da minha amostra seria 26. E dá bem abaixo do valor que a gente estava calculando. Uma segunda amostra, se a gente tirasse, teria o consultório 2, 3, 6 e 8. E o número de consultas seriam esses. Eu utilizaria também a minha fração vezes a minha quantidade de consultas para calcular quantos pacientes eu tiro dentro de cada consultório. E aí eu teria um N igual a 59. Seria mais próximo dos 40 que a gente queria tirar inicialmente. E o terceiro tipo seria o sorteio em 2 estágios com probabilidade proporcional ao tamanho dos conglomerados. Então, o sorteio dos consultórios é sistemático com um intervalo de N sobre N, que é a amostragem sistemática que a gente já viu dos consultórios acumulados, tendo início casual. Por exemplo, nós teríamos um intervalo, né, uma amplitude de 100. Então, se a gente começasse, por exemplo, um início de 90, os números seguintes serão acrescentados de 100 em 100, e aí eu iria coletando meus pacientes de acordo com o valor acumulado. Por exemplo, se eu começasse no paciente ou consulta 90, o próximo seria o 190, o próximo 290, o próximo 390 e assim por diante. Então, os consultórios seriam o segundo, porque eu pegaria os 90 primeiros, então cairia no segundo consultório. Depois 190 já cairia no quarto consultório, porque seria 30 mais 100, 130, mais 50, 180. Então já cairia no quarto consultório. O terceiro seria o sétimo, que é o 290. E o último consultório seria o 10º consultório, com 390. Vamos falar um pouquinho do tamanho de amostra. Ah, mas como que você chegou naqueles 40? Como que eu calculo realmente o tamanho da amostra? Porque o que a gente viu até agora é só a forma de eu coletar as informações, não o tamanho da amostra. Então, calcular o tamanho da amostra depende do conhecimento de todos os tipos de condições e operacionalizações que já vimos, para servir de base no cumprimento da inferência estatística. Então, na hora que a gente for inferir para a população, a gente tem que ter uma base teórica bem conhecida. Para tanto, deve-se ajustar os recursos às condições da realidade observada. Por exemplo, nós podemos unir a amostra estratificada com a amostra aleatória simples, mais uma amostra feita em 3 estágios. Eu posso unir diversos tipos de amostragem. Então, mas como que eu faço esse cálculo, né? Vamos voltar um pouquinho, então. Nós temos que o objetivo do levantamento foram definidos, a característica principal foi determinada, a gente viu que ela é quantitativa contínua, então o que eu quero coletar é quantitativo contínuo, então eu posso utilizar a média amostral como estimativa dos meus dados. Quando a gente fala de média amostral, a gente tem um intervalo de confiança para média. E no intervalo de confiança para média, a gente pode escrever ele dessa fórmula, né? X barra menos Z vezes o desvio padrão da média amostral, a parte negativa e a parte positiva, que nós vamos falando de um intervalo de confiança. A gente pode pegar e chamar que esse Z, que é o valor padronizado, vezes o desvio padrão da média amostral, de erro. É um erro amostral. Esse erro, nós vamos tentar isolar o valor de N. Então, nós elevamos tudo ao quadrado, passamos os valores para lá, para cá, e a gente chega que o N é igual a essa fórmula aqui. Então, o cálculo da minha amostra, ele é baseado no valor da normal padrão, que é a Z, no valor do desvio padrão,
e no valor de um erro amostral que você define, se você quer, qual que é o erro amostral que você quer para, para considerar na sua amostragem. Isso a gente está falando de uma população infinita. Então nós temos que a margem, que o E é a margem de erro, que é a diferença da média populacional e a estimativa. Então se nós estivéssemos falando de variável quantitativa, nós poderíamos falar de um número de famílias que nós estávamos falando. Nós poderíamos falar de um erro de 2 famílias, por exemplo. Então meu E vai ser igual a 2. Se a gente está falando de uma população infinita, que você não conhece o tamanho da população. E aí a gente tem que fazer uma correção para a população finita, né? Tem fim, que a gente sabe o número e nós calcularíamos dessa fórmula aqui. Mas aí vocês me perguntariam, como que eu vou encontrar o tamanho do meu desvio padrão se eu não conheço a minha população? Isso, pessoal, é muito importante. Nós teremos que tirar uma amostra piloto para calcular esse valor do sigma. É um valor arbitrário, não tem um valor exato. Se eu não me engano, o Crochan, ele fala de 50 elementos. Mas não existe, é um valor arbitrário para você calcular, é um ponto inicial. Então você tira uma amostra piloto e daí você calcula o valor do desvio padrão. Se a gente estivesse falando de proporção, nós não estamos falando de dados quantitativos, de diâmetro, de altura. Nós estamos falando de qualitativo, que é o que a maioria das vezes acontece. Então nós poderíamos falar de dados qualitativos, nós estamos falando de proporção. Então nós teríamos o intervalo de confiança para proporção, que a gente já viu lá atrás, seria esse. Então seria a mesma coisa, a gente pegaria a minha margem de erro, meu erro padrão, que é esse aqui, e a gente isolaria o N, que é para populações infinitas, e faria uma correção para a população finita, que daí é esse cálculo aqui. Mesma coisa, né? Para encontrar o peixe-chapéu, eu teria que pegar uma amostra piloto ou conhecer de outras pesquisas e outros trabalhos. Geralmente, existe muita dificuldade para o pessoal que faz questionário e tem dificuldade de fazer a coleta dos dados. Nós temos lá questionários que tem perguntas sim ou não, ou perguntas de escala, na escala de Likert, de 1 a 5. E para tirar a amostragem para esse tipo de dados, a gente utiliza a amostra para populações multinomiais. Né? Quando a gente tem questionários, por exemplo, defina o nível de importância de cada item. Qualidade, muito importante, importante, indiferente, pouco importante e não é importante, assim por diante. Então, se nós tivéssemos mais de 3 respostas ou opções, porque se fossem 2 a gente poderia utilizar a proporção mesmo, né? Então, se a gente tivesse mais de 3 respostas ou opções, nós podemos definir o nível de significância. Se eu estivesse falando de um nível de significância de 5%, se eu tiver 100 amostras, 5 dessas amostras não vão conter o verdadeiro valor da estimativa que eu estou trabalhando. Nós teríamos que definir a margem de erro, dependendo do trabalho que eu estou utilizando. Que margem de erro é a distância entre o verdadeiro valor e a minha estimativa. E o número de categorias que eu estou trabalhando. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, seriam 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, K seria igual a 5. E aí eu poderia calcular o valor de A, que é o tamanho da minha amostra, considerando essas informações que eu tenho. Pode ver que ele não depende do desvio padrão. Né? Ele só depende desses 3 itens, né? O alfa, margem de erro e M, ou K. E o valor de Z é dado por essa formulinha, que é o nível superior, o limite superior de alfa sobre 2M, que a gente procura lá na tabela da normal. É só você fazer alfa sobre 2M e procurar naquela tabela da normal, na normal padronizada. A gente procura aqui no meio o valor de alfa sobre 2M e verifica o nível superior, então é o positivo.
E se o N, o tamanho da população, for menor que 2.500, a gente usa uma correçãozinha, que é essa, para calcular o tamanho da amostra final. E com isso a gente pode misturar diversos tipos de amostragem. A gente pode colocar esse tipo de cálculo junto com a amostra estratificada, com conglomerados, depende do trabalho que eu estiver utilizando. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam alguma coisa, ou se achou que tem algum item errado, por favor deixem nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos. E quem precisar de alguma ajuda quem precisar de alguma consultoria, alguma ajuda para fazer análise, ou aula particular, ou trabalho, precisa fazer um trabalho e não está entendendo como fazer, vocês podem entrar no meu site, que é www.datasetconsultoria.com.br e mandar um e-mail para mim que eu entro em contato assim que for possível. Obrigada e por hoje é só. Até mais, até o próximo vídeo.